Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus. Eu quero partilhar com vocês um texto sobre família. E o texto está no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Peço que você abra a Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 30. E vamos ler a partir do verso 1. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem. Está escrito o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Porém Davi e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema tomando de volta o que o inimigo levou. Esse texto retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro. O sogro é o rei Saul. O genro é Davi, o sucessor do trono. Nos últimos 10 anos do governo de Saul, que durou 40 anos, o seu maior projeto de poder e de governo era matar o genro. E Davi não tinha mais para onde fugir. Cidades, desertos, cavernas. Então, diz a Bíblia que Davi toma uma medida extrema e perigosa. Ele busca asilo político no território filisteu, os arqui-inimigos de Israel. Passando a ideia para o rei filisteu, o rei Aquis, de que ele tinha debandado e desertado das fileiras de Israel e passado para o lado dos filisteus. Diz a Bíblia que o rei filisteu lhe designa a cidade de Ziclag, uma espécie de cidade refúgio para ele, e os 600 homens que o acompanhavam com suas respectivas famílias. Porém, Davi agora está encrencado, muito encrencado, porque está fazendo um jogo duplo, dizendo para o rei filisteu que estava lutando as guerras filisteias, quando na verdade ele estava combatendo os inimigos de Israel. E agora o rei filisteu declara guerra contra Israel.
e convoca Davi e os seus homens para engrossarem as fileiras do exército filisteu. E Davi não vê saída. Quando de repente, por providência divina, os príncipes filisteus disseram para o rei: esse cara não pode ir com a gente. Ele é guerreiro e ele é israelita. Se no meio da batalha ele se voltar contra nós, nós vamos sofrer uma derrota amarga. Então dispensa esse cara. E aí o rei Aquis, a contragosto, dispensou Davi. Quando ele está retornando para a cidade de Ziclag, ele constata uma tragédia. Os terroristas do deserto, os amalequitas, atacaram a cidade de Ziclag. Queimaram a cidade de Ziclag. Feriram a cidade de Ziclag. Saquearam a cidade de Ziclag. Levaram não apenas rebanhos, mas sobretudo os filhos e as filhas e as mulheres cativos. Quando Davi e seus homens olham essa cena de desastre, eles choram até não terem mais forças para chorar. Os aliados de Davi querem apedrejá-lo. Porém, diz a Bíblia, que Davi se reanimou no Senhor seu Deus e clamou a Deus em oração, fazendo uma das orações mais curtas da Bíblia, apenas 2 perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu: persegue, Davi, o inimigo, persegue. Porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os rebanhos, nada ficou nas mãos do inimigo, tudo Davi tornou a trazer. Esta narrativa bíblica, meus irmãos, ensina-nos esta grande batalha que a família enfrenta. Porque nós estamos numa guerra, uma grande batalha. E o alvo principal desta guerra é a nossa casa, é a nossa família. E esse texto é emblemático porque ele traz para nós a natureza desse combate, dessa guerra, e nos dá também estratégias para vencer essa guerra. Então eu gostaria que primeiramente nós olhássemos como é que é esse ataque do inimigo sobre a família. Então, com a Bíblia aberta comigo, vejamos versículo 1. Está escrito aí que os amalequitas deram com ímpeto contra o sul e Ziclag. Essa palavra ímpeto traz a ideia de um ataque frontal, avassalador, impetuoso, devastador. O inimigo não vem para brincar. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é maligno, ele é tentador, ele é destruidor, ele é a antiga serpente, ele é o dragão, ele é o leão que ruge. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele tem, meus irmãos, notoriamente destruído vidas, casamentos, famílias, relacionamentos, destruído vidas, jogado num fosso e num poço escuro. Me permita ilustrar isso. Eu ontem estava pregando para capelães evangélicos e um irmão me conta, um desses capelães me conta uma das histórias mais dramáticas que ele viveu há não muito tempo. Um dos seus colegas de trabalho era um homem que se dizia descrente. E ele tinha uma única filha. E essa filha, passando uma crise pessoal, sentimental, resolve dar cabo da vida, publicamente, ligando suas mídias sociais e tirando a sua vida. Coube a ele comunicar ao pai essa trágica notícia. O pai se dizia ateu,
diante daquela cena de dor, se ajoelha em público, ergue os punhos para os céus e diz: se tu existes, Deus, eu te odeio. Sepultou a filha, voltou para casa, ele e a esposa dependuraram numa corda e ceifaram a vida da mesma forma que a filha fizera. Há muitas pessoas sendo destruídas. Eu estava pregando, pastor Jeremias, numa casa em Vitória, e uma mulher chorava muito, muito, convulsivamente. Quando eu terminei de pregar, fui conversar com ela e disse: o que está acontecendo com a senhora? Ela me disse assim: o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: o que a senhora quer dizer com isso? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, 2 filhos, um bom apartamento, um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia uma nuvem escura sobre a nossa casa. Ela me disse: um dia eu acordei assustada com o grito dos meus filhos. Quando eu me levantei, meu marido não estava do meu lado. Eu corri para a porta estava fechada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. Quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos nossos filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Quis a providência de Deus, pastor Jeremias, que ano passado, distribuindo o folheto cada dia, numa das ruas de Vitória, com a equipe, casa em casa, de longe uma mulher me viu, e chamou pelo meu nome, e correu na minha direção. E ela me disse: o senhor não está me conhecendo? O senhor não está me conhecendo? Eu disse: me perdoe, eu não estou conhecendo a senhora. Ela disse: eu sou aquela mulher que eu disse para o senhor há alguns anos que o diabo tinha destruído a minha vida. Pois Jesus me encontrou, pois Jesus me salvou, pois Jesus me libertou, e hoje eu sou uma serva do Senhor Jesus Cristo. Só Deus pode reverter um diagnóstico tão sombrio, de dor e de lágrimas. Agora vejam vocês, do verso 1 ainda, que está escrito aí que os amalequitas feriram e queimaram a cidade. Você queima estruturas físicas, trazendo o inimigo prejuízos financeiros. Mas você queima estruturas, mas você fere pessoas. Há muitas pessoas feridas hoje. Feridas na honra, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas no corpo. Gente que sofreu um abuso dos pais, ou de um parente, ou de um vizinho, que nunca superaram essa dor. Gente que carrega na alma uma ferida que sangra, uma dor que lateja, que pulsa. Gente que ri, que brinca, mas que quando põe a cabeça no travesseiro, tem uma perturbação, uma angústia que não foi curada ainda. Eu estava pregando em São Paulo, e uma mulher de 60 anos se aproxima de mim, com a mão, com uma grande cicatriz na palma da mão, e ela disse assim: pastor, o senhor quer saber minha história? Eu falei: como assim? Eu fui esfaqueada pela minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe, eu não perdoei a minha mãe. Estava ferida, ferida na alma. Pregava aqui em Patrocínio, num congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente nos acolhia, nos recebia, e depois da minha primeira palestra, ela me procurou e disse assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, é impossível não ver. Ela me disse: pois esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, machucada, enferma. Tantas pessoas feridas.
talvez, pastor Jeremias, um dos dramas maiores que eu já tive no meu ministério, foi um pedido de um irmão querido, um líder da igreja. Diz: pastor, o senhor não conhece a minha mãe. A minha mãe tem 80 anos. Eu sou filho mais velho. Eu nunca vi a minha mãe sorrir. Nunca. Já levamos em todo tipo de médico, de psicólogo, que o senhor possa imaginar. Já foi todo tipo de exame que o senhor possa imaginar. Ninguém diagnosticou a tristeza crônica da minha mãe. O senhor podia orar por ela. Eu falei: eu vou. Quando eu chego, Israel, naquela casa, eu encontro uma mulher com um olhar distante, com um semblante abatido. Começa a conversar, o coração dela fechado. Quando de repente o Espírito de Deus, na sua bondade, tocou o coração dela e ela disse assim: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela me olhou nos olhos e me disse assim: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu perguntei: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Fui casada com ele muitos anos. Já sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu sofro há 60 anos. Eu vivo numa masmorra emocional. Eu sou açoitada todo dia pelo chicote da culpa. E eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher. Falei para ela da graça de Deus. Falei para ela do sangue do Cordeiro. Falei para ela do amor de Deus e do perdão que estava à disposição dela. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Jesus. Eu tive o privilégio de batizá-la, de discipulá-la, de acompanhá-la cerca de 10 anos, uma vida feliz. Mas estava ferida pelo inimigo há 60 anos. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje. O médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta da alma. E hoje Ele está aqui para curar a sua vida, para curar o seu coração, para curar as suas memórias, para libertar você deste ataque do inimigo. Mas notem comigo no verso 2 e 3, que quando o inimigo vem para atacar a família, ou vem para atacar, o alvo principal dele é a família. Por quê? Porque quando você desintegra a família, ou machuca a família, ou fere a família, você enfraquece a igreja. Não tem igrejas fortes com famílias fracas. Qualquer projeto, seja de governo ou de quaisquer outras instituições, que tem como base destruir os fundamentos da família, minar a família, solapar os alicerces da família, é um projeto suicida. Porque se você destrói a família, você destrói a sociedade. Não tem nação forte com famílias destruídas. E o alvo principal do inimigo é atacar a família. Vejam vocês que os amalequitas queimaram a cidade, mas levaram cativos os filhos, as filhas, as mulheres. Eu pergunto a você: que marido pode estar bem sabendo que a sua mulher está nas mãos do inimigo? Que pai, que mãe pode estar bem sabendo que os seus filhos estão nas mãos do inimigo? Quantas pessoas hoje prisioneiras das drogas, do álcool, da pornografia, da avareza, da ganância, das ideologias perniciosas, precisando de libertação. Um dia eu fiquei muito chocado porque um irmão da igreja, trabalhava na área da música, um líder, disse assim para mim: pastor, eu vim comunicar para o senhor que eu estou chutando o balde. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Ele disse assim: eu estou indo embora de casa, estou deixando a igreja, estou deixando meu ministério, estou deixando a minha liderança, estou deixando a minha mulher, estou deixando as minhas 2 filhas, conheci uma outra mulher e quero viver essa aventura. Tudo que eu falei para aquele homem caiu
em ouvidos surdos. Não adiantou nada. Ele saiu de casa, e essa mulher com quem ele se envolveu era fortemente ligada ao ocultismo, à feitiçaria. E eu às vezes fui visitá-lo e via despachos na sala dele aos demônios. Chegou a ponto de ir para cemitério à meia-noite fazer despachos. E eu falava e falava e falava, e nada resolvia. Então um dia eu contei para ele uma história que nós aprendemos na África do Sul, tribo dos Zulus. A prática dos Zulus é esta: se um rapaz começa a namorar com uma moça, ele dá um lenço branco para ela. Enquanto o namoro durar, ela fica com o lenço branco. Se o namoro terminar, ela devolve o lenço branco para o rapaz, necessariamente. Se ela não devolver, ela está dizendo: eu quero ser sua, você faça o que você quiser comigo, eu vou pertencer a você. Então soubemos lá, que o pastor Jeremias estava conosco lá, de uma história de uma menina que foi abusada pelo ex-namorado. A família levou o caso às autoridades, e a primeira pergunta que fizeram para a moça foi essa: você devolveu o lenço branco para ele? Não, não devolvi. Então não podemos fazer nada, essa é a nossa cultura. Então eu disse para aquele rapaz: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se 3 semanas, pastor. O telefone do meu gabinete tocou, era ele. Ele disse: pastor, vem aqui em casa agora, porque eu vou devolver o lenço branco. Eu preciso devolver o lenço branco. E eu corri para lá. Eu nunca vi uma cena tão estranha. Eu me assentei na frente dele. Esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. E começa a suar a ponto da sua roupa ficar completamente empapuçada. Sabendo da batalha espiritual que ele estava travando, eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele me disse: pastor, eu preciso. Eu falei: então você vai pegar uma caixa, uma grande caixa, e vai botar tudo que você tiver de feitiçaria nessa casa aqui dentro. E ele começou a trazer velas, correntes, patuás, aventais, roupas. Encheu a caixa. Eu disse: agora nós vamos lá para o quintal, você vai me dar 1 litro de álcool. E eu joguei 1 litro de álcool naquelas coisas, naqueles objetos. E eu disse: agora nós vamos queimar esses objetos, como um símbolo, como aconteceu lá na igreja de Éfeso, de rompimento com essas práticas. E ele pegou o palito de fósforo, riscou, e não pegou fogo. Ele pegou o segundo palito de fósforo, riscou, e não pegou fogo. E este homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou na caixa, e esse homem deu um grito desesperador, e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. O Senhor trouxe a consciência com o coração quebrado, quebrantado, arrependido e transformado. Estava, entretanto, nas mãos do inimigo. Talvez você veja aqui hoje, talvez você que está nos acompanhando, está precisando de libertação. E Jesus é o libertador. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz as Escrituras. Não importa quanto tempo, não importa quão grossas sejam as correntes, quão terríveis sejam as amarras, hoje Jesus trouxe você aqui para libertar você dessas amarras, dessas correntes que têm prendido a sua vida. Mas ainda, confiram comigo, por gentileza, o versículo 6, porque aí tem outra artimanha do inimigo. Diz o texto que os aliados de Davi, os homens fiéis a Davi, querem apedrejá-lo. O inimigo vem e faz um estrago, e depois ele tem uma estratégia, é jogar uns contra os outros. É o marido que acusa a mulher, é a mulher que acusa o marido, os pais que acusam os filhos que acusam os pais, e de repente a família vira um pé de guerra. Eu vou lhes dizer uma frase aqui, se vocês esquecerem tudo o que eu falar, mas se lembrarem desta frase, me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta:
Quando você faz do aliado inimigo, você faz do inimigo aliado. Seu problema não é sua mulher. Seu problema não é seu marido. Seu problema não são seus filhos. Seu problema não são seus pais. Seu problema não é a sua sogra. Seu problema não são seus cunhados. Seu problema não são seus vizinhos. Seu problema não é seu patrão. Seu problema é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não podemos entrar nessa guerra, irmãos, com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Se você lutar contra carne e sangue, você cria mais problema. Você multiplica os inimigos. Você transforma os inimigos em seus aliados e aí a destruição chega. Precisamos abrir os olhos espirituais. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, nesse primeiro ponto vamos olhar o último aspecto. Está lá no versículo 16. Nós não lemos o versículo 16 no começo. Você pode dar uma olhadinha agora. Está escrito aí que depois desta humilhante, acachapante derrota que os amalequitas impuseram contra Ziclag, eles estão celebrando, eles estão festejando. Preste atenção nisso. Quando o inimigo consegue atingir você, atingir seu casamento, atingir seus filhos, atingir seu cônjuge, ele celebra isso. A grande pergunta é onde a nossa vida está produzindo festa, se no acampamento de Deus ou no arraial do inimigo. Eu queria ilustrar isso com a história de um dos homens mais emblemáticos da Bíblia, Sansão, juiz de Israel. Sansão foi um fenômeno, foi um gigante. O nascimento dele foi um milagre. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um nazireu consagrado a Deus. E o nazireu tinha 3 coisas que ele não podia transigir, como símbolo da sua consagração a Deus. Ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica. Ele não podia cortar o cabelo. Diz a Bíblia que um dia Sansão está caminhando e vê uma moça filisteia, e depois chega em casa e diz para o seu pai assim: papai, eu quero aquela mulher para mim. Seu pai diz: não, meu filho, que é isso? Não, para um pouquinho só. Essa moça é do povo que nos oprime. Essa moça tem outros deuses. Tem tanta moça bonita em Israel, para que você vai se envolver com ela? Não, papai, eu não quero nem conversa, é ela que eu quero, porque só dela eu me agrado. Notinha de rodapé. Eu sou pastor há 41 anos. Eu nunca vi um rapaz, uma moça, que tendo desobedecido pai e mãe na área do namoro, fizesse um casamento feliz. Nunca vi. Eu não estou perguntando se o seu pai é quadrado ou redondo, se a sua mãe é quadrada ou redonda. Escute seus pais na área do namoro. Escute. Diz a Bíblia que o Sansão, indo para a casa dessa moça, um leão saiu em cima dele, um leão novo. E diz o texto que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, jogou do lado da história, do lado de fora, do lado do caminho. Quando eu li esse texto, Jeremias, eu fico dando risada. Dou mesmo, sabe por quê? Eu não rasgo nenhum coelho. Quanto mais um cabrito ou um leão. No dia do casamento, com gravatinha borboleta, lá vai o Sansão com a família para a casa da moça. Lembrou da cena, passou por lá. Na caveira do leão morto tinha um enxame de abelhas. E ele enfiou a mão lá dentro do cadáver do leão e pegou um favo de mel e começou a degustá-lo e ainda deu para o pai e para a mãe. Quebrou o primeiro voto ali.
procurou doçura no que estava podre, procurou prazer no que era proibido. Ali quebrou o primeiro voto. Cuidado para você não buscar prazer naquilo que é proibido, buscar prazer naquilo que é pecado, buscar prazer naquilo que Deus condena. Aí diz o texto que ele vai para a festa, e dá uma festa de arromba, certamente regada a vinho, a álcool, porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Aqui quebra o segundo voto. Agora, nota de rodapé de novo. Meus irmãos, eu não sei como é que é o negócio aqui em Belo Horizonte, mas nas minhas andanças pelo Brasil, eu tenho escutado muitos pastores desesperados, frustrados, tristes. Sabem por quê? Com exceções honrosas, é claro, mas muitos casamentos de crentes hoje têm se transformado numa vergonha. Vergonha. Você sai da igreja, uma linda cerimônia, um sermão maravilhoso, música maravilhosa, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. A altura da música é insuportável, é de arrebentar os tímpanos, ninguém consegue conversar. Bebida alcoólica se serve todas. Lá pelas tantas as luzes se acendem como uma boate, e o povo de Deus bêbado cai na pista de dança, e volta para casa com as pernas trôpegas. Sabe o que é triste, irmãos? É que Sansão não teve peito para dizer o seguinte: eu sou nazireu e a minha festa é diferente. Eu sou diferente. E tem umas conversas por aí que, não, pastor, mas eu convidei uma pessoa muito importante, os meus convidados são muito ilustres, se eu não servir bebida alcoólica, vai ficar muito sem graça. Irmãos, eu já fui em festas de arromba, sem uma gota de álcool. Eu já fui em festa de você ficar constrangido de tanta beleza, de tanta pompa, sem necessidade de ser regada a álcool. O dono da festa é você. Nós não precisamos imitar o mundo, irmãos, para sermos relevantes, para fazermos coisas de bom gosto. Diz a Bíblia que o Sansão propõe uns enigmas esquisitos para a moça, e na verdade ele teve que sair da festa de casamento para matar 30 filisteus, não tem graça nisso, e quando ele volta da matança, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Ele ficou irritado, queimou a campina dos filisteus, os seus irmãos o prenderam, e quando foram entregá-lo para os filisteus, ele rompeu as cordas e matou 1000 filisteus com a queixada de jumento, e diz a Bíblia que agora ele desce para Gaza. Ele, um homem de Deus, se deita com a prostituta. Ele sai de Gaza com os pecados, com os portões da cidade nas costas, e com o pecado da cidade no coração. E dali ele deita no colo de uma outra mulher filisteia, e começa a brincar de novo. Até que descobre o segredo da força, que não estava no cabelo, a força estava em Deus. O cabelo era apenas um símbolo. O Espírito de Deus se retirou dele, se tornou fraco. Sansão, luz, ficou cego. Sansão, libertador, ficou cativo. Ele que devia trazer glória ao nome de Deus, foi levado a um templo pagão, onde fizeram chacota dele, zombaram a Deus, porque um servo de Deus não levou Deus a sério, produziu festa no acampamento do inimigo e não no arraial de Deus. Isso é um alerta solene para você e para mim. Bom, eu sei que a toada está ruim, e se eu terminasse aqui, a gente ficaria desesperado. A pergunta agora é: o que é que eu vou fazer quando eu percebo que o inimigo está atingindo a minha vida ou a minha casa? Vamos aprender com Davi. Primeira coisa que Davi fez, irmãos, está no versículo 4, olha comigo.
Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Às vezes, irmãos, nós estamos lutando pela nossa casa com o coração seco demais e os olhos enxutos demais. A nossa geração está chorando muito mais diante dos melodramas de Netflix do que dos dramas da vida. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Nenhum de nós tem uma família perfeita. Nenhum de nós tem uma família ideal. Todos nós temos pés de barro e telhado de vidro. Às vezes há dramas terríveis, amargos, difíceis na nossa casa. Às vezes as pessoas nos veem, mas não sabem os dramas que temos. Eu já cheguei algumas vezes a ponto de desesperar-me. Meu Deus, o Senhor faz um milagre na minha família. Eu não suporto. Eu já tive um irmão assassinado. Eu já tive outro irmão vítima de atentado. E Deus o salvou. Eu já tive noites indormidas, de gemidos e soluços, precisando de um milagre de Deus. É preciso chorar pela nossa casa, é preciso chorar pela nossa família. Eu não sei quantos de vocês já ouviram ou leram sobre o pastor Tim Simbala. O pastor Tim Simbala é um pastor batista do Brooklyn, lá em Nova York. Ministério bonito, ministério de música relevantíssimo. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa e a sua filha primogênita, adolescente na época, disse assim para ele: papai, eu não quero saber mais do seu Deus, eu não quero saber mais da igreja, eu quero curtir a vida, eu quero ver o que o mundo tem para mim, eu quero experimentar sensações maiores. Seu pai pediu, chorou, insistiu, nada adiantou. Aquela menina adolescente botou a mochila nas costas e saiu de casa. Já pensou o que é um pastor enfrentar isso? O pastor Simbala pensou em largar o ministério, disse: eu não tenho estrutura emocional. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Simbala, esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas como é que um pai esquece uma filha? Como é que uma mãe esquece um filho? Um dia o pastor Simbala está na igreja, numa vigília de oração. Quando uma irmã se levanta e diz assim: pastor Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E diz que naquela noite os crentes deram as mãos ao redor dos bancos, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de lágrimas. Ele chegou em casa de madrugada e disse assim para sua esposa: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 3 dias depois, a campainha tocou bem cedo, a mãe foi à porta para atender, era a filha em prantos. E ela entrou porta dentro, foi no quarto onde estava o seu pai, agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, me conte o que é que aconteceu há 3 dias de madrugada. Eu estava em casa, quando de repente eu fui tocada pelo poder de Deus, as escamas caíram dos meus olhos, a dureza do meu coração foi quebrada, eu estou de volta, meu pai. Volta para Deus, volta para minha família, volta para a igreja, Jesus me libertou. Meu amado irmão, minha irmã, nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para habitar o inferno, nós geramos filhos para a glória de Deus. Não abra mão dos seus filhos, lute pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, mas nunca desista de seus filhos, em nome de Jesus. Segundo lugar, veja comigo o versículo 6. Está escrito aí que diante do cenário cinzento de Davi ser apedrejado pelos seus aliados, está escrito: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Louvado seja o Senhor.
Agora notem que ele não se reanima porque ele é forte. Ele não se reanima porque tem muita gente do seu lado. Ele não se reanima porque o inimigo é fraco. Ele não se reanima porque tem uma estratégia. Ele se reanima no Senhor seu Deus. Sabe o que significa isso? A causa pode humanamente estar perdida, mas se você se reanimar no Senhor seu Deus, tem esperança. Você pode ter um diagnóstico médico de fim de linha, mas se Jesus interferir e você se reanimar no Senhor seu Deus, Ele pode reverter esse diagnóstico. O seu casamento pode estar acabado. Se você se reanimar no Senhor seu Deus, esse revés pode ser revertido em nome de Jesus. Não há causa perdida para ele, não há casamento irrecuperável para ele, não há doença incurável para ele não tem problema sem solução. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro que há pouco tempo uma irmã da igreja me procurou. E ela disse assim para mim, olhando nos meus olhos: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. Eu tomei um susto, porque pensei que o casamento dela fosse um casamento modelo. E eu, recuperado do susto, perguntei: você está se divorciando? Ele disse: eu estou me divorciando, sim senhor. E eu perguntei: por quê? Ela me fuzilou com o olhar e respondeu: secou. Como diz o pastor Jeremias, está claro ou para você botar a legenda? Secou? Uai, filha, se secou, tem esperança para você. Você não leu na Bíblia lá que Deus fez florescer a vara seca de Arão? Ele pode fazer florescer o que está seco no seu coração. A mulher me olhou meio assustada, falou: o senhor está ficando maluco? Eu estou falando para o senhor que morreu, entendeu agora? Falei: se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele faz ressuscitar o que está morto no seu coração. Ela disse: o pastor, o senhor pirou mesmo. Agora o senhor pirou. Eu estou falando para o senhor que acabou, entendeu? Acabou, não tem mais nada. Falei: acabou, não tem mais nada. Então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois Deus pode trazer de volta o que não tem mais aí no seu coração. Você não vai divorciar, não. Você vai orar comigo um mês. Depois você volta aqui para a gente conversar. Depois de um mês ela voltou. A pessoa diz assim: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está restaurando o meu casamento. Com Deus tem esperança. Reanime-se no Senhor seu Deus. Terceiro lugar. Veja comigo os versos 7 e 8. Davi se reanimou no Senhor seu Deus, não com bravatas, não com estratégias carnais. Ele se reanimou no Senhor seu Deus e pôs-se a orar. E para mim, uma das orações mais curtas da Bíblia, quase que diríamos que é uma oração medíocre. Diríamos assim: ele vai orar e diz: ó Deus, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei, em nome de Jesus, amém. Medíocre, não parece? Trocando em miúdos, o que ele está falando? Ele está dizendo: ó Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota na minha vida, na minha família, ou eu vou reagir? Eu vou jogar a toalha ou eu vou reagir? Eu vou entregar os pontos ou eu vou reagir? Eu vou dar de mão beijada a minha família nas mãos do inimigo ou eu vou reagir? E Deus respondeu para ele: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Irmãos, alguns nós na nossa vida e na nossa casa que não são desatados com estratégias humanas, com brigas, com disputas judiciais.
Alguns nós na nossa vida só são desatados quando nós ficamos de joelhos, clamando aos céus por um milagre. Um milagre. Preste atenção nisso. O que Deus promete é vitória e não ausência de luta. O que Deus promete é chegada certa e não caminhada fácil. Porque Davi orou, ele lutou. Mas a luta não foi fácil. Foi tão pesada e renhida que 200 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas quem tem a promessa não vai recuar. Quem tem a promessa não vai desistir. Quem tem a promessa vai avançar. Quem tem a promessa vai lutar. Quem tem a promessa não abre mão da vitória. Quem tem a promessa não deixa nada na mão do inimigo. Diz a Bíblia que Davi foi. Que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou de volta as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, os despojos, nada deixou Davi nas mãos do inimigo. A pergunta que eu lhe faço nesta noite é esta: o que é que um dia você já teve e que você perdeu? Talvez o seu primeiro amor. Talvez você já botou a sua vida cristã no piloto automático. Talvez você vem para a igreja, volta para casa, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Mas nada mexe mais com você. Talvez aquele amor que você tinha pela palavra foi se apagando. Talvez a sua vida devocional murchou, desidratou. Talvez a sua fidelidade a Deus na devolução dos dízimos, a generosidade nas ofertas, está longe, muito longe. Talvez o diálogo na sua casa acabou. Talvez o afeto, a doçura do relacionamento conjugal já foi embora. E hoje o Senhor está aqui, dizendo para o seu coração: não deixe nada na mão do inimigo. Tome de volta o que o inimigo levou. O seu Deus é o Deus da restituição. Eu queria terminar remetendo vocês a um livro que para mim é o principal livro da Bíblia sobre batalha espiritual. É o livro de Êxodo. Porque o Egito é um símbolo do mundo, da escravidão, do pecado. O diabo é um símbolo o faraó é um símbolo do diabo. Moisés é um símbolo do libertador. O Êxodo é um símbolo da redenção. Mas quando Moisés estava tirando o povo do Egito, o faraó fez 4 propostas para tentar impedir o povo de sair. A primeira proposta, Êxodo 8, 25. Não precisa ir embora não. Sirva a Deus no Egito mesmo. Levanta altares aqui mesmo. Você quer ser crente? Tá bom. Você quer servir a Deus? Tudo bem. Você mudar de vida. Continua no Egito. Moisés disse: não, Egito é lugar de escravidão, nós vamos embora. O Senhor está nos libertando. Não queremos ser mais escravos. Aí o faraó partiu para a segunda proposta. Está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom, pode ir embora. Mas não vá muito longe não. Fica aqui por perto. Vamos ser bons vizinhos. De vez em quando você vem aqui para o Egito matar saudades. Experimente o melhor dos dois mundos. Faça a sua jornada com um pé na igreja e outro no mundo. Divida o seu coração. Moisés disse: não, nós vamos embora. Não queremos ter saudades do Egito, queremos ir embora. Vamos embora. Aí o faraó partiu para a terceira proposta. Está lá em Êxodo 10, versículos 10 e 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Mas os filhos ficam.
Vocês de cabecinha branca, pode todo mundo ir embora. A moçada fica no Egito. Tem muita gente achando que o lugar de jovem curtir a vida é no mundo. Me permita compartilhar isso. Um dia eu fui convidado para pregar numa das nossas maiores igrejas do Brasil. E eu tenho um problema sério, dentre tantos. Jeremias já sabe disso. Eu não sei pregar para a pessoa me dar um tempo. Você vai falar sobre tal assunto. Eu fico perdido. Quando me dá tema, eu fico perdido. Naquele dia me deram um tema. E o assunto era um trabalho de jovens. E o tema era santidade. Sabe quando você prega e você acha até que você pregou direitinho? Aí, meus irmãos, eu terminei de pregar. O grupo de liderança dos jovens, com muito carinho, me empurraram para uma sala e trancaram a porta. E o líder desse jovem botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor é um homem retrógrado, quadrado, ultrapassado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema da gente ir para a boate? Qual é o problema de a gente tomar uma cervejinha? Qual é o problema de a gente curtir a vida? Nós somos crentes. Domingo nós estamos na igreja. Eu quase apanhei. Eu disse: meus irmãos, vocês é que me convidaram, eu já estou indo embora também. Mas antes de ir embora, eu tenho que dizer duas coisas para vocês. Primeira coisa, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu disse para eles assim: olha, vocês querem ir para a boate? Querem encher a cara? Pode ir, pode ir. Agora, tem que ser para a glória de Deus. Se conseguirem, vão em frente. Duvido que consigam. Segunda coisa, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Se vocês conseguirem ir para a boate, para encher a cara, tem que ir em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Se conseguirem, vão em frente. E até logo, fui embora. O grande problema de pastor, irmãos, é que pastor costuma ter amnésia. Uns 10 anos depois eu recebi um convite e nem percebi que era para a mesma igreja. Quando eu chego, eu tomo um susto. Para piorar a situação, a primeira pessoa que me aborda, uma senhora. E ela me fez a pior pergunta que se faz a um pastor. Ela disse assim: pastor, o senhor está lembrado de mim? Nunca faça essa pergunta a um pastor, você vai constrangê-lo. Eu olhei, tornei a olhar, olhei de novo, falei: minha irmã, só me perdoa, mas não estou lembrado. Ela disse assim: eu sou a mãe daquele rapaz que botou o dedo no seu nariz. Falei: pronto, não apanhei do filho, vou apanhar da mãe agora. E eu disse: o que aconteceu com seu filho? Ela me disse assim: pastor Hernandes, Deus mudou a vida do meu filho. Naquele dia que o senhor o confrontou, Deus mudou a história dele. Deus transformou o coração dele. O meu filho é um homem de Deus. O meu filho hoje é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, rapaz, você moça, você jovem, você adolescente. Lugar de jovem curte a vida não é no mundo não, é na casa de Deus, é na presença de Deus. Porque é na presença de Deus que tem plenitude, alegria e delícias perpetuamente. Mas aí o faraó partiu para a última alternativa. Êxodo 10, versículos 24 a 26. O faraó disse assim: tá bom, pode todo mundo ir embora. Os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. É desse jeito. Porque tem gente que diz que está servindo a Deus, mas o dinheiro dele não. Tem gente que parece ter uma jararaca no bolso. Então, não, entenda isso. Se o seu bolso ainda não foi convertido, possivelmente o seu coração também
Ainda não foi. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A resposta de Moisés a Faraó é emblemática. Faraó queria todos os rebanhos. Moisés disse: pois bem, Faraó, escute isso. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não sei bem para que serve uma unha. Mas Faraó está dizendo o seguinte: ô Faraó, escute isso. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós queremos dedicar a Deus. Então nada vai ficar no Egito. Meu irmão, em nome de Jesus, não deixe nada nas mãos do inimigo. Tome de volta o que Deus lhe deu. E viva para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus em seu favor. O livro O Monge, o Executivo, tem uma frase que vale o livro para mim. Este livro diz assim: você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.